sim. Agora sim, Tudo bem? Dani, tudo certo. Que bom. Em- Obrigada pelo convite. Ai, Dani, um prazer, um prazer. Então, só para contextualizar, como eu falei no post, eu fui diagnosticada com vaginismo aos 19 anos e, enfim, passei por um longo processo de tratamento e queria muito compartilhar como foi, porque acho que é um tema tão pouco falado e tantas mulheres têm. E eu não poderia falar sobre isso sem ter Dani comigo, que foi um anjo, foi a fisioterapeuta pélvica que me acompanhou durante o tratamento. E ela vai trazer o embasamento, vai explicar mais sobre o vaginismo no geral e eu vou contar um pouquinho o meu relato, como é que foi cada passo, assim. Sim, é muito corajoso da sua parte, é muito legal, porque com certeza você vai poder ajudar muitas mulheres com o seu relato, né? Eu sou suspeita, porque eu falo sobre isso todos os dias, né? Também contei o meu relato pessoal, né, na internet, e eu acho que é muito importante realmente a gente divulgar e poder ajudar mais mulheres, né? Sim. Faz parte também para a nossa cura pessoal, né? Ai, com certeza, Dani. Sem dúvidas, foi muito importante ter feito o tratamento com você, que teve vaginismo, então me entendia tão bem nos desabafos, em tudo. Eu agradeço muito a sua confiança. Então vamos nessa. Vamos lá. A ideia de fazer live, bem como você falou, assim, eu acho que é um sentimento de completude. O tratamento só se torna completo quando partilhado, porque é tão pouco falado que logo em seguida que eu recebi o diagnóstico, eu fui comentar com amigas, assim, tipo, nossa, ó, descobri que eu tinha vaginismo e tal. E elas falavam, caramba, eu tenho o mesmo sintoma e nunca tinha ouvido falar. Ou tive que passar por isso de uma forma muito dolorosa, sozinha, não procurei ajuda. E compartilhando com as minhas amigas, eu pensei, poxa, se tem amigas minhas que não ouviram, imagino o tanto de mulheres que têm e não procuram ajuda. Enfim, os diversos fatores que tem até você receber o diagnóstico e até você buscar o tratamento, que é um grande gap, assim. Então, toda oportunidade é importante para falar sobre isso. Sim. Já melhorou muito o quanto o vaginismo, quanto as disfunções sexuais femininas são faladas. Mas ainda realmente é muito pouco, né? É muito mais fácil você ouvir sobre sexualidade de uma forma mais aberta, mais banalizada. E quando aquela mulher se sente, quando ela está disfuncional, ela não se sente tão integrante daquele meio. E quando eu comecei a trabalhar com vaginismo, há mais de 9 anos atrás, era muito pior. Então, você não via falar praticamente nada sobre o assunto. Então, esse gap de procura era ainda maior, né? Aí tinha aquelas mulheres que muitas vezes buscavam depois de muitos e muitos anos casadas. Hoje, a internet evoluiu muito nos últimos anos, então tem facilitado um pouco esse diagnóstico e facilitado também da gente poder divulgar para mais mulheres, né? Mas é isso, quanto mais a gente puder falar sobre isso e com naturalidade, entender que é uma disfunção como qualquer outra, é importante para que outras mulheres também busquem ajuda mais rapidamente, né? Sem levar tanto tempo. Sim, sim. Dani, eu queria te pedir para começar explicando o que é vaginismo, porque eu imagino que tem, enfim, pessoas aqui que nunca ouviram falar. Então, Legal. Então, assim, o que é o vaginismo? Né? Que a gente está falando sobre ele. O vaginismo ele é o termo mais antigo para descrever uma disfunção de penetração dolorosa. Tá? Por que eu falo o termo mais antigo? Porque esse termo hoje ele já não se encontra mais em nenhuma classificação médica. Mas ele ainda é muito utilizado, porque como eu falei, há 9 anos atrás, praticamente não existia nada sobre vaginismo na internet, era muito pouca coisa. Ele começou a ser divulgado, começou a ser mais falado e hoje muitos profissionais e pacientes conhecem a disfunção por esse termo. Então esse termo ainda é forte, ainda é muito utilizado, então ele vai levar aí um bom tempo para entrar em desuso, muito provavelmente. Mas o nome a mais atualizado seria de transtorno de penetração dolorosa ou disfunção de penetração dolorosa ou ainda transtorno de dor genitopélvica. Todos esses termos estão corretos para descrever uma disfunção muscular do nosso assoalho pélvico. O que isso significa? Que o músculo da nossa pelve, os músculos da nossa pelve, não funcionam como deveriam funcionar.
Então, no momento da penetração, ao invés deles se relaxarem, eles se contraem involuntariamente, impedindo ou dificultando muito uma penetração. Então, o que era para ser natural para aquela mulher, muitas vezes passa a não ser. E aí ela sente dor, ardência, queimação, dificuldade. No momento da penetração, muitas vezes mesmo de um dedo, de um absorvente interno, para realizar exames ginecológicos, né? Então vai muito além da relação penetrativa em si, né, com o pênis. É uma tensão que o corpo provoca como proteção, como se o corpo entendesse a penetração como algo ruim, e aí ele se contrai para se proteger dessa penetração. E aí essa mulher sente essa dor, começa a ter mais medo ainda da penetração, contrai mais, tem mais dor e entra nesse ciclo do vaginismo que dificilmente ela consegue sair sozinha. E como você falou, né, dificulta não só a penetração, mas também uma vida saudável. Então, utilizar absorvente interno, fazer exame ginecológico. Eu, por exemplo, tive diagnóstico fazendo exame ginecológico. Eu já tinha desconfiado porque tinha tentado uma relação sexual, mas tinha doído e não tinha dado muito certo. E quando eu fui na ginecologista, tentei fazer o Papa Nicolau e também não deu muito certo. E aí ela falou, olha, você pode ter vaginismo, assim. E eu lembro que eu saí da consulta, eu fui sozinha, assim, pra consulta, eu saí desesperada, aos prantos, pesquisando, meu Deus, o que é isso? Deve ser algo muito raro, nunca ouvi esse nome na minha vida, assim, achando que acabou ali minha vida. Eu lembro que eu até cheguei em casa chorando, assim, meu pai disse, minha filha, o que foi? E, enfim, acho que é difícil aceitar o diagnóstico, porque acho que enquanto jovem rola um pouco esse medo também, assim, de contar pro pai e pra mãe. Você não chega contando, eu tenho gastrite, é tipo, eu tentei transar e não rolou. É algo muito mais delicado. Então, você tem que passar por muito mais íntimo, né? Muito mais íntimo. E apesar de envolver saúde, geralmente você descobre numa relação sexual, enfim. E também, eu acho que um baque importante que eu tive foi que eu fui pesquisar, né? A primeira coisa, assim, nossa, recebi diagnóstico, vou pesquisar. E aí dizia vaginismo, mulheres geralmente que sofreram de abuso, ou mulheres que vêm de uma família muito religiosa, conservadora. E eu olhava para aquilo e falava, mas gente, eu não sofri abuso, minha família não é tão conservadora assim. De onde vem esse vaginismo? E acho que esse é um ponto muito importante que eu queria falar nessa live, que é a estigmatização que tem em torno da mulher com vaginismo. Assim, é como se fosse uma mulher ali muito conservadora, muito reprimida, e não é a realidade. As minhas amigas que eu conversei que tiveram não são assim, eu não me acho conservadora, e eu acho que vale a pena, até seria muito bom ter mais na internet esse material, de que existem outras emoções e outras questões psicológicas que ajudam a desencadear o vaginismo. Sim. Dani, você tá me ouvindo? Perfeito. Perfeitamente. Eu já estou pensando na minha próxima colocação, por isso que eu estava quieta. Que antigamente, Lu, foi bem legal você ter entrado nesse ponto, porque antigamente acreditava-se que só quem tinha vaginismo era só mulheres que sofriam algum tipo de abuso. Né? Que foram estupradas ou foram abusadas sexualmente, ou tiveram algum trauma, né, muito intenso. E hoje já se sabe que isso não é verdade. Que, claro, a gente tem um grande número de mulheres que sofrem algum tipo de abuso e aí desenvolve o vaginismo, desenvolve uma disfunção sexual por conta disso. Mas a gente também tem muitas mulheres que nunca sofreram nenhum tipo de abuso e que mesmo assim desenvolvem. Outro fator, fatores religiosos. A gente tem um grande número de mulheres que casa virgem, né? E que desenvolve o vaginismo. É por conta disso? Não dá para ter certeza. Pode ser aquela questão do, nossa, o sexo é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. E aí quando casou não tem necessariamente uma chavinha que vira, né, para que o sexo ocorra lindamente. Então tem um grande número de mulheres que desenvolvem vaginismo por causa disso. São só essas mulheres que desenvolvem? Não. Então, antes eles se falavam muito, você via muitos psicólogos falarem isso, porque o psicólogo normalmente ele vai traçar um perfil do paciente mesmo, né? Então existia lá o perfil da mulher com vaginismo.
Ah, era uma mulher mais infantilizada, era uma mulher que passou por algum trauma, era uma mulher muito religiosa, sabe? Esse perfil padrão. E Sim. hoje a gente já se sabe que esse perfil não se encaixa para todo mundo. Algumas vão se encaixar em determinados aspectos desse perfil e outras não, tá? Então, eu sempre falo que as disfunções sexuais, elas podem ser causadas, muitas vezes, por uma junção de fatores. Muitas vezes pode ser que você ouviu de alguém que, nossa, perder a virgindade ia doer muito, e aí o seu cérebro arquivou aquilo como algo ruim. Pode ser que, sei lá, você pensou no sexo como criou uma expectativa muito grande no sexo e as primeiras relações sexuais foram mais difíceis, mais dolorosas e o seu corpo desenvolveu a reação a partir daí. Sim. Então, assim, muitas vezes, muitas mulheres que eu já dei alta, nem todas descobrem uma causa específica, algumas desconfiam. Depois você vai falar de você. Mas algumas desconfiam. Ah, eu acho que eu via mesmo. Depois que elas entram nesse processo de tratamento, muitas vezes elas falam, poxa, pode ser que eu me enquadre nesse perfilzinho aqui, nessa ponta do perfil, mas não no resto. Então, muitas vezes elas vão descobrindo, mas muitas nem sabem. Nossa, não sei por que eu desenvolvi isso. O fato é que elas têm e que mesmo assim existe tratamento. Por quê? Porque é uma disfunção física. Então, a gente consegue devolver funcionalidade para essa musculatura. E muitas vezes, quando tem um medo muito grande acompanhado, porque pacientes com traumas, né, elas têm realmente um medo muito grande acompanhado. Então, essas, muitas vezes, a gente vai precisar de auxílio da terapia, da psicologia, né, para trabalhar essa parte fóbica, dessa parte de medo muito grande. E muitas vezes, com o processo de desensibilização correto que a gente faz durante o tratamento, muitas vezes com esse processo a paciente já consegue resolver. Então, cada caso é um caso. Independente de ser a mesma disfunção, cada mulher é única e ela precisa ser olhada como um todo naquele momento do tratamento e tratada, né, como um todo. Não adianta a gente querer tratar uma paciente de vaginismo sem entender todo o contexto da história dela, sem ser livre de todos os julgamentos que isso a gente precisa para tratar pacientes de vaginismo e entender que não vai existir um padrão mesmo. E eu acho que... Ai, perdão, Dani, você queria concluir? Não, eu vou pegar minha caneta que caiu aqui, que eu falo com a mão, menina. E eu acho que tem um fator aí também do próprio machismo, que é a gente normalizar o sexo com dor. Porque existem diferentes graus, né? Então tem mulheres que transam sem dor e nunca vão buscar porque acham que é normal sentir dor e é assim mesmo. E do pouco que é falado, não descobrem que tem a disfunção. E você falou sobre os motivos, assim. Eu acho que o tratamento do vaginismo, ele precisa ser muito completo. Pelo menos essa foi a conclusão que eu tive do meu tratamento. E isso vai tanto de crenças minhas, assim, de que eu acho que todo sintoma que vem do corpo, ele é fruto de alguma situação ali psicológica e emocional que não está bem resolvida. Então, eu acredito que o corpo fala muito. E com o vaginismo não é diferente. E ao longo do meu tratamento, e quando a gente entrar nos detalhes do tratamento, eu pretendo falar um pouco de como o físico, o emocional e o psicológico, para mim, andaram lado a lado. Não tem como separar. E realmente acabaram de comentar, né? Que o pior de tudo é ouvir, tome um vinho e relaxe. Pois é, e é o que as pessoas dizem. As pessoas acham que é só psicológico, é só uma dificuldade de relaxamento. Só que não é. Pode iniciar sendo psicológico, mas se torna físico. Então a musculatura ali, ela fica rígida. A mulher pode estar muito relaxada, pode estar muito afim da relação, ou pode, enfim, querer muito colocar um absorvente, mas não vai rolar. É a musculatura que aprendeu que aquilo ali precisa ficar rígido. Sim. E até para explicar esse termo aí, para quem nunca ouviu falar, né, nas disfunções de penetração, isso, infelizmente, isso de tomar um vinho e relaxar, é algo que a gente ouve com muita frequência, sabe, dos profissionais que falaram para as pacientes. E é muito triste. Isso tem melhorado no decorrer do tempo, né? Mas a gente ainda vê profissionais que viram para não, dor é normal, toma um vinho, relaxa, porque tá no começo e às vezes já tá um ano sentindo dor, sabe? Então, assim, claro, pode
as primeiras relações sexuais, quando elas passam a não ser normais, né? A dor nas primeiras relações. Porque sim, pode ser que sejam só as primeiras relações, muitas vezes ali nas primeiras tentativas a mulher fica mais nervosa, então ela contrai um pouco mais. Às vezes não sabe muito bem o momento da excitação dela, então ela vai para uma relação mais tensa e pode sentir um pouco de dor nas primeiras relações. Mas não é normal mais de 6 meses, 1 ano, sentindo dor e achar que ainda assim vai passar. Então, hoje a gente já diagnostica, acima de 3, 4 meses a gente já consegue fechar um diagnóstico. Até porque as pacientes têm chego pra gente cada vez antes, né? Muitas acabam saindo da lua de mel e já procuram ajuda, porque falam, não, tem alguma coisa de errado. Para essas mulheres, a gente oferece, às vezes, um outro tipo de tratamento auxiliar, muito mais de orientação, para elas conhecerem o próprio corpo, entenderem um pouco mais e ajudar elas a terem as primeiras relações com o parceiro. Mas muitas vezes não necessariamente vai precisar de um tratamento com o uso de dilatadores, que é o que a gente utiliza nas pacientes de vaginismo mesmo, né? Agora, uma paciente que está lá 3, 4, 5, 6 meses sentindo dor, né, dependendo da frequência que ela teve, uma coisa eu tô há 3 meses, mas eu tive uma vez por mês. Não, calma, ainda só teve 3 tentativas, é muito pouco. Mas às vezes um casal, né, de início de casamento, às vezes eles estão tentando ali quase todos os dias e ainda assim não estão conseguindo. Então a gente precisa diagnosticar, não, nunca foi, né, essa coisa de tomar um vinho e relaxa. E infelizmente é uma frase ainda muito comum. E o que eu ia comentar você é da pequena parcela que recebeu o diagnóstico muito rápido. Então, isso, de certa forma, é muito positivo, muito bom, porque por mais que você desesperou, talvez você não tenha tido a explicação e o acolhimento que você precisava naquele momento da profissional que te atendeu, porque isso também falta ainda um pouco para alguns ginecologistas, esse acolhimento. Olha, dor não é normal, né? Você tem uma disfunção, mas calma, é possível você melhorar, é possível você ficar bem. Então, às vezes, falta um pouquinho esse acolhimento. Mas, ainda assim, você chegou a um nome, você foi para a internet procurar o que era. Muitas ouvem isso, então muitas não, vão para o primeiro ginecologista. Ah, não, você não tem nada, tá tudo normal aqui. Toma um vinho, relaxa, vai melhorar. Outra fala, não, como assim? Você já tá há tanto tempo casado e você ainda não teve relação? Então, muitas são julgadas pelos próprios profissionais que deveriam ser os acolhedores. E ainda bem, isso tem melhorado, como eu falei, isso tem se modificado. Hoje a gente já recebe mais pacientes indicadas pelos médicos, né? Mas ainda precisa melhorar muito. Sim. Não, acontece muito, muito julgamento e realmente conseguir receber o diagnóstico cedo foi um grande diferencial. Porque tanto no primeiro tratamento que eu fiz online, quanto depois, assim, eu observava que eu era geralmente a mais nova da turma. Porque muitas mulheres são mais velhas que vão descobrir o nome, descobrir o diagnóstico. E eu acho que rola essa coisa também do tabu, né? De não vou contar para os meus pais. Então, quando você é novo, você ainda depende de uma certa forma. Mas é isso, com certeza foi muito bom ter sido diagnosticada cedo e conseguir fazer o tratamento. Mas, mesmo assim, eu levei quase 3 anos para concluir o tratamento, que poderia ser concluído em 1 ou menos. Então, acontece um processo. Sim. Se você tivesse achado direto a fisioterapia. Então, também eu estava em Recife, então eu acho que é um outro fator. Porque, assim, aqui em São Paulo a gente sabe que tem tudo aqui. Foi aqui que eu consegui realmente a cura. Mas lá em Recife, assim, eu pesquisava e era muito pouco falado. Tinha algumas profissionais especializadas, mas nunca tinha conhecido uma profissional especializada em vaginismo como você é, por exemplo. E, enfim, como fui acolhida e como fiz o tratamento muito mais tranquila de que estava no local certo. Assim, até antes de encontrar esse tratamento... passei por alguns tratamentos que não foram tão legais assim, porque eram pessoas que não sabiam o que estavam tratando e era muito, muito difícil, assim. E eu acho que isso passa um pouco do que você falou sobre a mulher se auto-julgar também, porque a gente fica nessa coisa de que mulher com vaginismo
precisa ser assim, assim, assado. Mas eu acho que tem uma questão mais profunda, assim, pelo menos quando eu fui me questionar do porquê que eu tinha vaginismo, de como isso tinha chegado no meu corpo, a resposta que eu cheguei mais próxima, assim, é do quanto eu me cobrei durante boa parte da minha vida para ser muito perfeitinha, para controlar tudo. E eu sinto que esse controle era tão grande que passou para o corpo. E a gente não entende, né? Mas o corpo, ele tensiona tudo. E a musculatura da vagina é muito frágil. Então, sim, ela pegou aquela tensão e foi isso. E foi com Deus, assim. Mas eu sinto que até durante mesmo o tratamento, o vaginismo ficou muito claro para mim que tem muito a ver também com a repressão das emoções. Eu não sei se você concorda, Dani, mas então, só para contextualizar, eu comecei um tratamento em Recife, eu procurei, mas acabei não dando continuidade. Aí me mudei para São Paulo, comecei um programa online de tratamento, só que era individual, assim, eu comprei os materiais e eu fazia em casa. E foi importante para o meu começo, assim, eu sinto que eu não tinha coragem nem de sair de casa para procurar ajuda, então foi importante ter começado dessa forma, só que eu não consegui evoluir, porque é muito importante nesse momento você ter uma profissional com você. E ter encontrado o Dani para mim foi incrível, assim, eu sinto que você foi fisioterapeuta, psicóloga, amiga, Oh, meu e é Deus. muito bom porque era um espaço ali de ter o tratamento em si, então a massagem no canal vaginal, experimentar os dilatadores, enfim, ir trabalhando a musculatura pélvica, mas também poder desabafar e tirar dúvidas enfim, ter uma questão psicológica toda envolvida, né? Eu vou fazer até um parênteses aqui no que você está falando, para nenhum psicólogo me matar, achar que eu estou entrando na parte deles, que não é. Mas assim, eu como profissional especialista em disfunções sexuais femininas, eu fui me especializar em sexologia. Então, eu, além de fisioterapeuta pélvica, eu também sou sexóloga, mas sexóloga dentro da minha área, né? Então, eu consigo atuar com essas pacientes explicando, dando orientações sobre sexualidade, mostrando para elas muitas vezes como funciona o próprio corpo, por que determinadas coisas acontecem assim, né? Então, eu acho que durante o nosso tratamento, durante a maioria dos tratamentos que eu faço, a gente conversou muito, né, Lua? Sobre todas as suas dúvidas, sobre todas as questões que você tinha. Então, essa parte acaba mexendo no emocional. E não é nem que eu vou lá e mexo em feridas que eu não possa fechar, porque isso eu não faço. Quando eu vejo que precisa, né, eu encaminho para um psicólogo. Mas eu vou atuar também como sexóloga nesse ponto, trabalhando a fisioterapia e mostrando as orientações sexuais para essa paciente, né, para ela entender melhor sobre o próprio corpo, entender como funciona a sexualidade dela, como funcionam os momentos do ciclo de resposta sexual, tudo isso, uma profissional para trabalhar com vaginismo, para trabalhar com disfunções sexuais, ela precisa ter esse know-how, ela precisa ter todo esse conhecimento para conseguir orientar. Então, isso é o que talvez seja um diferencial em alguns tratamentos de fisioterapia, né? Para que essa mulher realmente consiga ter o fechamento completo do tratamento. Porque não é só a gente ir lá no físico. E sim, precisa de técnicas específicas para a gente manipular essa musculatura, entender onde a gente está mexendo, orientar a paciente como ela vai mexer, como ela vai introduzir um dilatador, a forma correta. Tudo isso vai fazer diferença. Mas também essa parte de entender todas as questões que ela que estão sendo movidas nela, né, dentro da sexualidade dela. Sim, com certeza. E, assim, se eu pudesse, falar com essas mulheres, sabe, que tem vaginismo, do fundo do meu coração, é fundamental um tratamento com a fisioterapeuta pélvica, assim, não é dispensável. Eu acho que um tratamento psicológico e emocional também é fundamental, porque
É isso, eu acredito que nenhum sintoma é em vão. Então, tem ali alguma questão no seu emocional, no seu psicológico, que precisa ser visto e ser tratado. Porque eu já vi alguns casos de mulheres que se curam do vaginismo e aí começa a ter candidíase. E aí a candidíase não permite penetração também. Então, acho que é entender o que é que esse corpo está comunicando. Tipo assim, não estou pronto para ser penetrado, né? Sim, Então, isso vem de encontro com o que você falou. Porque muitas vezes a nossa descarga de emoções vai para alguma região. Tem gente que vai para o trapézio, tem gente que tem enxaqueca, e tem muitas mulheres que vai para a região pois pélvica. Então, é. super vem de encontro com o que você estava falando antes. E não adianta tratar só o sintoma sem tratar a raiz. Por isso Sim. que, assim, um acompanhamento psicológico, eu já fazia terapia, mas em algumas sessões eu direcionei para tratar do vaginismo. E foi bem importante eu trabalhar a minha relação com o medo, a minha relação com o controle. E eu sinto que foi fundamental, assim, na medida que a minha mente ia se abrindo, o meu corpo também ia se abrindo para aquilo. E um aspecto também muito importante, que é para mim, é isso das minhas crenças, mas foi fazer terapias holísticas também que tratam o lado emocional. Porque tem uma terapia que eu fiz que é muito interessante, que se chama bioenergética, que é como se fosse uma yoga nível 1000, assim, porque a gente vai fazendo poses de yoga, só que vai respirando, e na medida que a gente vai respirando e vai sentindo dores no corpo, algumas emoções vão sendo liberadas. E para mim isso é muito claro do quanto que todas as nossas emoções e tudo que a gente reprime no nosso corpo vira uma tensão. E a vagina é um músculo que pode acumular essa tensão. Então, em vários momentos do tratamento, Dani, eu lembro que como funciona, né, o tratamento. Eu ia para o consultório da Dani, ela fazia toda a massagem que ela precisa fazer, todo o procedimento técnico, e ela passa exercícios para casa também com dilatadores e tal. E tinha momentos em que, quando eu estava fazendo massagens com dilatadores no meu corpo, eu sentia muita raiva, eu sentia vontade de chorar, lembrava de situações até de assédio que eu não tinha lembrado, que, de certa forma, aquelas emoções, aquelas dores estavam armazenadas naquela musculatura. E liberar esses pontos de dor passava por liberar também essas emoções. Então, por isso que eu falo que o tratamento não pode ser só do sintoma, tem que ser muito da raiz, porque eu sinto que o vaginismo me ensinou muito sobre a importância de expressar. Tudo que eu não expresso vai para o meu corpo em forma de tensão, e minha vagina é parte do meu corpo e vai tensionar também. Então, desde aprender a expressar melhor minha raiva, meus limites, enfim, tudo que eu sinto, sabe? Deixar fluir pelo meu corpo e não tensionar aquilo. Sim. E a gente, no dia a dia, vai varrendo para debaixo do tapete. A gente não fala sobre nossas emoções, né? Então, a gente só varre, mas o nosso corpo tá lá, segurando. Então, assim, é entender o tratamento como algo muito completo, muito integrado. Além da bioenergética, eu fiz também constelação familiar, que me ajudou muito. Mas é isso, assim, a fisioterapia pélvica tem que ser a base. Inclusive, depois eu quero falar sobre problemáticas e tratamentos gurus que se vendem como os tratadores, que eu também quase caí numa dessa, mas enfim, Dani, quero te ouvir falar. Não, eu concordo plenamente, assim, né? Eu acho que cada pessoa vai ter a sua individualidade e o que ela acredita, né? Por exemplo, então, assim, as terapias holísticas, por exemplo, para você funcionou muito bem associado. Claro, talvez se você tivesse feito só as terapias holísticas, não teria tido o mesmo resultado, juntamente com a fisioterapia. E o tratamento de fisioterapia pélvica também embasado, especializado, né, completo, entendendo toda essa paciente, entendendo o que ela precisa, né, em determinados momentos, assim, cada passo do tratamento, porque se a gente, às vezes, paciente com disfunção sexual, não adianta muito você pular etapas, não adianta muito você atropelar determinadas coisas, porque ela precisa absorver também a parte psicológica. Então, muitas vezes, a sensibilização tem que ser com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muita cautela. Por isso que faz toda a diferença um tratamento especializado, né? Busquem profissionais qualificados, né, na região que vocês estiverem, busquem por profissionais que entendam sobre as disfunções
e que saibam acolher. E tomar muito cuidado, realmente, né? Porque você mesmo teve experiências ruins de fazer tratamento, né? Isso que você mencionou, e que não era isso, né? Então promete mundos e fundos, nossa, vou curar o vaginismo desse jeito. Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vaginismo, na verdade, ele é uma disfunção muscular. Então, o que existe para ele é um tratamento que vai solucionar o seu problema, né? Então tem que tomar muito cuidado no que encontra. Sim, não, com certeza. Por isso que, assim, bato muito nessa tecla, assim, de mulheres que têm vaginismo. A base tem que ser a fisioterapia pélvica, mas definitivamente não só ela, para não cair numa espiral de outros sintomas. Então é isso. No meu caso, a bioenergética e a constelação me acompanharam, além de muita meditação, tentar fazer os exercícios de uma maneira muito consciente, integrada ao que eu estava sentindo. Mas é isso, assim, entender como realmente é algo muito integrado, muito completo. É, E assim, só para compartilhar e não para e às as vezes a mulheres também. terapia mesmo, quando a Muito, pessoa não acredita muito em terapia, né? Às terapia. vezes a terapia Isso, mesmo, muito. sabe? Dependendo do caso, a fisioterapia pélvica funciona totalmente, né? Sem necessidade da terapia, mas quando associada, ela realmente fica ainda melhor, né? Com certeza. E só assim, de alerta para as mulheres, quando a gente recebe diagnóstico, é isso. Dependendo da cidade que a gente está, e às vezes sem saber que tem um tratamento certo para isso, a gente acaba se desesperando. E foi um erro que eu cometi no começo. Eu estava em Recife ainda, e aí tinha um terapeuta tântrico que ele se dizia o curador de vaginismo, e aí eu fui marcar uma consulta com ele, assim, e a consulta não foi legal, ele não entendia nada de vaginismo. E aí, assim, é só para tomar cuidado, porque o desespero toma, a gente acaba se vendendo por solução fácil, assim, mas é importante um tratamento integrado e completo, porque você pode, inclusive, traumatizar mais a mulher, né, com o tratamento de uma pessoa que não entende o que está fazendo. E no caso dele, assim, ele realmente não tinha o conhecimento que precisa ter para o vaginismo. Não tenho nada contra o Tantra, acho inclusive que ele pode até ser utilizado junto, se for conversado com a médica e tal, mas só o Tantra para salvar, eu acho bem delicado, a menos que seja um especialista em disfunção, assim, Sim. que realmente. E que também, geralmente, se for um especialista em disfunção, ele não vai te oferecer uma sessão mágica. Não, né? Não é assim que funciona. Se você estudar um pouquinho só sobre vaginismo, sobre as disfunções dolorosas, você vai ver que não é assim, não é um toque mágico, né? Que você vai fazer todo um processo muito complexo e que é uma pessoa, é um ser humano que você está lidando. Então a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente vende as coisas, né? Porque às vezes a pessoa vai criar uma expectativa e vai sair dali mais frustrada, né? Vai acreditar e vai sair mais frustrada do que entrou. Então tem que tomar muito cuidado. Também nada contra, muito pelo contrário, eu sou super a favor do que cada pessoa associar ao tratamento, se fizer bem para ela, tomando, claro, determinados cuidados, porque infelizmente tem muita gente que acaba vendendo mais do que deveria, né? Uhum. Pois é, Dani. E lembrei de um ponto assim que eu queria muito falar também, que é poucos planos de saúde cobrem tratamento para vaginismo. No meu caso, teve que ser, foi particular, enfim, pude parcelar e tudo, mas teve que ser assim. E é muito triste pensar que podem ter muitas mulheres pobres que não conseguem ter acesso ao tratamento. Dani comentou comigo que parece que tem o SUS, mas imagino que deve ser bem difícil, assim, porque se no particular é difícil, imagina no SUS como é. Sim. E assim, como isso precisa ser mais falado, para que isso? Plano de saúde incluam no tratamento. Inclusive, tem muitas mulheres que têm o vaginismo no puerpério, né, depois de terem seus filhos. Então, assim, está na vida de muitas mulheres. Não à toa, 1 a cada 10 mulheres apresentam em algum momento da vida essa dor, né? Então, assim, vamos falar sobre isso e vamos fazer com que isso seja coberto e isso seja, enfim, bem informado e tal. Não é que o plano de saúde não cobre. Porque assim, Lua,
o plano de saúde ele vai cobrir algumas fisioterapia pélvica. Você vai lá e fecha uma fisioterapia pélvica, né? E existem fisioterapeutas pélvicas que atendem pelo convênio. E, na verdade, você até pode chegar a uma fisioterapeuta pélvica alguma fisioterapeuta pélvica que super saiba tratar a sua disfunção, né? Sim. Acontece que muitas vezes a fisioterapia pélvica por convênio, por conta do valor, né, enfim, que eles recebem, acaba tendo que ser um pouquinho mais rápida, por exemplo, do que uma fisioterapia particular, é um pouquinho diferente, então, dependendo como eu falo, também não desmerecendo de forma alguma, quem atende por convênio, porque eu acredito que tem muitos bons profissionais que atendem por convênio e que conseguem achar. Só que, claro, ainda é uma parcela pequena, então até essa paciente conseguir encontrar um profissional qualificado. Eu tive uma paciente uma vez que ela falou assim, que o médico mandou ela ir para fisioterapia pélvica. E aí ela foi de convênio, marcou pelo convênio e foi. Quando ela veio fazer o tratamento comigo, aí ela falou, meu Deus, mas é muito diferente. Ela falou, mas nem mexia na minha vulva, né? Não mexia na vagina, não fazia, né, tudo que você faz. Então, tipo, fazer outras coisas. E como eu disse, não é que todo profissional que atende por convênio vai fazer só isso, não. Mas muitas vezes é o conhecimento que chegou naquele profissional, né? Então não sabe exatamente como lidar com aquela paciente. Por isso que para disfunção sexual é o que eu falo. O tratamento tem que ser mais especializado, tem que ser com mais cautela, tem que ser alguém que saiba lidar, que saiba falar sobre sexualidade, porque vai ter demandas que se for uma pessoa que saiu da faculdade de fisioterapia, fez só fisioterapia pélvica, muitas vezes não vai saber lidar com essas demandas sexuais que essa paciente vai precisar. Então, não é que o convênio não vai cobrir, mas é mais difícil você encontrar alguém especializado. O SUS tem alguns programas em São Paulo, né? Em São Paulo tem alguns programas, bons programas até, mas sim, eles são mais demorados, é mais difícil você ter acesso à fisioterapia, às vezes é um número X de sessões, então a gente já recebeu pacientes de alguns programas do SUS que, nossa, eu fiz, mas era, sei lá, um número, 5 sessões, ou era 10 sessões de fisioterapia, e aí depois que acabava essas 10, tchau, eles tinham que liberar a vaga para outra pessoa, e aí eu não fiquei pronta nessas 10. Sim. Por exemplo, entendeu? Então, fornece, é possível, e aí por isso que hoje em dia a gente tenta fazer tantas opções de parcelamento, facilitar pagamento, para que as pacientes consigam realmente ter acesso, né? E tratar de uma forma especializada, assertiva, sem gerar mais frustrações e não ficar pesado para ela, né? Mas ainda assim, a gente sabe que até chegar no diagnóstico, até entender o que ela tem e conseguir se programar para fazer, às vezes leva um tempo. Sim. Dani, o que é que você acha da gente responder um pouquinho, eu acho que você, mais as perguntas assim do chat, abrir para as mulheres que quiserem perguntar. Eu vi que tem uma pergunta aqui em cima que era para eu você. sou péssima com isso, pode olhar para mim. Doutora, estresse contínuo pode causar essa disfunção? Pode, é exatamente o que a gente estava falando, né, Lua? Muitas vezes o estresse para determinadas pessoas, ele vai desencadear reações no corpo que são muito individuais. Então, tem mulheres que vão ter, às vezes, começar a ter candidíases de recorrência. Hoje já se sabe que muitas vezes as candidíases de recorrência pode ter fatores emocionais envolvidos que façam com que a mulher baixe a imunidade da região vaginal, aí modifica pH e tudo mais. Infecções urinárias de recorrência, então também baixa a imunidade local, é mais fácil ter uma bactéria, né? E assim como a tensão do assoalho pélvico. Então, o que eu estava falando sobre a enxaqueca, a dor, torcicolo. Então, pessoas desenvolvem disfunções diferentes no corpo. Às vezes, o local onde o seu corpo reage. Então, sim, nossa, eu tô com estresse contínuo, eu vou desenvolver? Não necessariamente. Mas isso pode acontecer, pode ser
um fator desencadeante. Eu tive uma paciente, e lembrando que essas disfunções, gente, elas podem ser primárias, desde a primeira relação sexual, então a mulher começa a ter relação e sente dor desde a primeira vez, ou elas podem ser secundárias, então a mulher começou a ter uma vida sexual normal e aí desenvolveu em algum momento da vida. E eu já tive um monte de paciente que às vezes não sabe exatamente o que desencadeou. Eu tive uma paciente uma vez que ela falou, eu não lembro de ter nada específico, só que eu comecei a fazer mestrado, eu dormia pouco, né, uma vida louca, muito corrida, então é a única coisa que eu percebo que possa ter desenvolvido. Então, dá para ter certeza necessariamente que foi isso? Não, mas ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando no tratamento da parte física, a gente vai tentando fazer com que ela crie mais tempo de qualidade para a intimidade dela. Tanto a intimidade dela sozinha, quanto com o parceiro. Porque é isso que você falou, não adianta a gente só trata o físico e a gente não enxerga tudo que está acontecendo com ela naquele momento. Certeza. Né? E toda a fase mesmo, porque às vezes eu recebo pacientes com queixa de libido, e aí às vezes elas falam, não, mas a gente deita em momentos separados, eu e o parceiro, ou às vezes o filho dorme muitas vezes no meio, então aí acabou de nascer o filho, aquela correria, aquelas demandas muito grandes da maternidade, que é o que você falou até, que muitas mulheres desenvolvem dor após o parto, né? Então são as disfunções secundárias mesmo. E aí você não... é queixa de libido. Beleza, vamos tratar a musculatura? Não, deixa eu ouvir tudo o que está acontecendo com você. Eu e meu marido, a gente, né, acaba, os dois trabalham até tarde, chega tarde, não sei o quê. Um vai dentro, quando ele chega em casa eu já estou dormindo. Então não adianta, muitas vezes, nada, a gente só tratar sem a gente avaliar a paciente como um todo, né? Eu tô vendo algumas ex-pacientes minhas entrando aí, vou mandar um beijo a Edna, que é sempre uma fofa, beijo. A Rafa tinha comentado também, não sei se ela tá aí ainda. Eu vi aqui. E também, né, Dani, assim, da importância de ter um profissional que é sexóloga também, no seu caso, e da importância de procurar terapia, porque é a base desse sintoma no corpo, né? E chegou outra pergunta aqui. Fiz um exame ginecológico e senti muita dor. A médica agiu como se fosse normal, mas pode ser vaginismo? Pode, tem que avaliar um pouquinho mais o que está acontecendo com você. Então, a dor só no exame ginecológico, mas você consegue ter relação sexual normal, consegue usar um absorvente interno, né? Consegue todas as outras coisas. Então foi só num ponto alto. Infelizmente, pode ter sido, né, que a médica foi realmente mais bruta, foi mais grosseira, nesse dia você estava meio tenso e sentiu mais dor, e você vai fazer de novo e já não tenha mais. Agora, fique atenta aos sinais do seu corpo. Então, puxa, eu senti muita dor para fazer um exame ginecológico, mas eu realmente também tenho muito medo para ir para a relação. Tenho muito medo até de colocar o próprio dedo dentro do meu canal. Eu sinto que eu me tensiono no momento da penetração. Eu até consigo a penetração, mas eu sinto dor. Eu tenho dificuldade. Então, às vezes, basta um clique, né? Precisa, às vezes, de um fator desencadeante para a pessoa conseguir pensar no que está acontecendo com ela no restante da vida. Então, o vaginismo, ele vai ser... não dá para a gente diagnosticar se for apenas um único exame doloroso, mas todo o restante da sua vida sexual, vida penetrativa, está normal. Agora, se teve o exame doloroso, né, e tem aí algumas outras questões envolvidas, pode ser. Sim. Importante avaliar tudo isso. Dani, eu acho que acabaram as perguntas, assim, não sei se você queria falar mais alguma coisa. Eu quero saber como que você se sente hoje após tratamento. Então, resumindo, você mudou para São Paulo, aí você já tinha tentado algumas coisas, nada ainda tinha resolvido por completo, e aí você achou a fisioterapia, tratou, eu lembro que você, né, ficou muito feliz na sua alta. Como você se sente agora? Você ficou bem mesmo? O que você consegue fazer que antes você não conseguia? Conta um pouquinho pra gente. Bom, nossa, é uma mudança gigante, assim. Eu acho que ter vaginismo faz muito a gente se sentir menos mulher, faz a gente ter alguns problemas de autoestima. Então eu sinto que, assim, receber
sabe? Estar curada mudou muita coisa na minha vida. E é isso, por ter feito um tratamento tão completo, eu acho que mudou muito minha visão de mim, da minha sexualidade e como eu enxergo isso na vida das pessoas também, né? Eu acho que o vaginismo ele traz essa dimensão de como é um aspecto importante, de como, enfim, o emocional tá ligado, de como isso é algo tão fundamental na vida das mulheres, assim, para a saúde, para o prazer. E, assim, hoje eu tô muito feliz, consigo ter relação tranquila, consigo utilizar absorvente interno, enfim, coletor, o que for. Poder fazer exame também com tranquilidade, é outra paz. E, assim, E só o agradecer a absorvente Dani. interno, você já tinha tentado usar antes? Não. Não, nunca tinha tentado. Mas, Nem tinha nossa, ele tentado. falou, muito bom usar. Ai, que bom, é legal. Eu pergunto porque às vezes a paciente tem alguma história com absorvente, tentou, ou então, ai, não usava porque eu tinha medo, só de pensar de colocar. E aí, às vezes, é muito libertador quando você fala, nossa, né, não tem nada demais, parece uma coisa tão pequena e que às vezes pode ser tão natural para outras pessoas, né? Então é importante a gente falar de tudo, assim, porque realmente são muitas mudanças. Obrigada pela confiança no meu trabalho, fico muito feliz que você esteja bem, né? Desejo uma vida íntima linda para você. Seja para você conseguir fazer tudo que você precisa em relação ao seu canal vaginal, né? Absorvente, pomada ginecológica, se um dia você precisar, óvulo ginecológico, exames e a relação sexual que também faz parte da nossa qualidade de vida. Sim, com certeza. Ai, Dani, alegria ter você aqui comigo falando sobre isso. Você, poxa, um anjo no meu tratamento, de verdade. Maravilhosa, eu recomendo muito. Então, mulheres aqui de São Paulo, assim, se quiserem buscar, poxa, minha recomendação cega, assim, é você, Dani. Sim, eu E atendo online também as disfunções sexuais dolorosas, viu? Tratamento também individualizado, um pouco, aliás, bastante diferente do tratamento que você iniciou online, né? Porque são sessões mesmo de fisioterapia, igual a gente faz na sessão presencial, só que aí é de uma forma online, então é com o meu direcionamento, né? Vou orientando a paciente. Então eu também atendo as mulheres online que estiverem em outro lugar aí, podem me procurar, que eu também consigo ajudá-las. Né? E os resultados são, de uma forma geral, muito parecidos. Claro que quando a paciente tem a possibilidade de fazer presencial, é sempre melhor. Porque a gente vai tocar diretamente, né? Então, eu sempre prefiro. Mas quando a paciente não tem, às vezes mora no interior do interior, ou em outro país, em outro estado, é muito importante ela saber que ela também pode buscar ajuda e que muitas vezes o tratamento vai ser, o resultado vai ser muito parecido com o presencial. ai, muito bom. É importante isso, Dani. Só os Ai, relatos. Fátima, beijo também, Fátima, Edna, o marido da Edna que está assistindo, todos vocês. Ai, a Fátima é uma fofa, linda. Acho que então é isso, né, Dani? Então é isso, meu bem, tudo de bom para você, se cuida. Vai sempre me mandando notícias e novidades. Pode deixar, pode deixar. Valeu demais, Dani, por essa live. Acho que conseguimos falar tudo que a mensagem que a gente precisava para as mulheres, né? Com certeza. Ah, Dani, todas as suas pacientes aí, encantadas. Que bom, né? Sinal que a gente está no caminho certo, que a gente que eu possa continuar no caminho certo para ajudar muitas mulheres, que é o meu Sim, principal objetivo. tomara que essa live também chegue em muitas mulheres que precisavam ouvir isso e, enfim, buscar ajuda. É Sim, possível, Arthur, é muito possível. Parece que não, mas é possível. Acho que essa é a principal mensagem. Sim, você pode ficar 100% curada.
Porque dá muito medo. Sim. A gente E acha que quando não tem. inicia o tratamento, a maioria acha que não vai conseguir, né? E acha que é a única, e acha que, nossa, só em mim não vai dar certo. Deu certo para todo mundo, mas comigo não vai dar. É, é É bem muito assim importante a mesmo. gente falar, vai dar certo com você também, né? Busque ajuda especializada que vai dar certo. Parabéns, meu bem. Tudo de bom para você. E a gente Valeu, vai se Dani. falando. Obrigada. Pode deixar. Beijo. Beijo. Beijo todo mundo que está aí assistindo. Um beijo para todo mundo. Obrigada a todas as minhas ex-pacientes queridas. Obrigada, Lua. Valeu, Dani. Valeu, pessoal aí também. Que assistiu, que vai assistir. Vamos nessa.